Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira. Hoje é dia de estudo, de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, né? Que você tenha os seus ouvidos atentos à palavra de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Quero trazer algumas coisas sobre a igreja de Laodiceia. Algumas coisas históricas, algumas coisas bíblicas, para que a gente possa ter um entendimento desta igreja, porque ela tem muito a ver com os nossos dias. A igreja de Laodiceia, você que gosta de Bíblia, você que estuda, sabe que ela tem muito a ver com os nossos dias, com a igreja de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa igreja, a igreja de Laodiceia. Então, fica atento. Se você conhece alguém que também gosta da palavra de Deus, que gosta de aprender, de ouvir ensinamentos sobre as escrituras, compartilha aí essa live, compartilha esse estudo, e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando todas as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de começar, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, fala aos nossos corações através da palavra do Senhor. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite, traz para nós um despertamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, planta a tua semente em nossos corações e que o nosso coração receba, Senhor, como uma terra boa e agradável, para que o Senhor, através da tua palavra, possa sobressair, possa crescer, possa transbordar em nós, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe a cada uma dessas pessoas, a cada uma desses que estão juntamente conosco aqui nesse dia de estudo. Senhor, que a graça do Senhor nos acompanhe e nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu quero falar com você então sobre a igreja de Laodiceia. Mas antes de entrar aqui no texto da palavra, vou fazer uma breve introdução sobre isso, sobre a igreja de Laodiceia. Quando nós vamos falar da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, nós estamos falando de uma carta que foi escrita a esta igreja pelo apóstolo João. E essa carta está contida no livro de Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, se você abrir ela lá no livro de Apocalipse, logo no primeiro e segundo capítulo, você vai ver ali no primeiro, segundo e no terceiro capítulo, tanto a revelação de Jesus a João, como as cartas que ele escreveu à igreja a pedido de Jesus. Foi Jesus quem pediu para que João escrevesse. Haviam 7 igrejas na Ásia Menor, e para estas 7 igrejas da Ásia Menor foram escritas para cada uma carta, com uma mensagem diferente, com um conteúdo diferente para cada igreja, porque cada igreja tinha suas particularidades, tinha suas diferenças. Então, para cada igreja, no tocante, no geral, Jesus falava das qualidades, algumas vezes falava dos defeitos, Jesus dava conselhos e fazia promessas. Para todas as igrejas, Jesus sempre exortou. E se você começar no capítulo 1, você vai ver que Jesus, quando ele se apresenta ao apóstolo João, ele se apresenta já glorioso, com os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, um cinturão, uma espada, os seus cabelos brancos como a neve. Ele já se apresenta glorificado, glorioso, com toda a sua glória a João. E quando João olha para ver, ele vê alguém andando no meio de 7 castiçais. E esse que andava no meio de 7 castiçais era o Senhor. E nas mãos dele haviam 7 estrelas. Então ele viu o Senhor na sua visão. Ele viu o Senhor andando no meio de 7 castiçais, com 7 estrelas nas suas mãos. E o próprio livro de Apocalipse já traz ao apóstolo João o significado dos 7 castiçais e o significado das 7 estrelas. Os 7 castiçais que ele andava no meio eram as 7 igrejas, e as 7 estrelas
eram os anjos dessa igreja, aqueles que lideravam estas igrejas. Então, os 7 castiçais, as 7 igrejas, as 7 estrelas que estavam nas mãos dele, os 7 anjos que lideravam estas igrejas. Se você gosta do livro de Revelação, o livro de Apocalipse, você sabe que ele tem alguns significados. Quando ali está escrito do número 7, está escrito das 7 estrelas, está escrito dos 7 castiçais, fala das 7 igrejas, o número 7 ali em Apocalipse tem um sentido de totalidade, de completude, que era total, era completo. Quando se fala das 7 igrejas, na verdade as 7 igrejas foram só um símbolo para mostrar a visão de Cristo por toda a igreja. Quando se fala, se você ler lá no capítulo 1, que fala que os 7 Espíritos de Deus estavam diante dele, não é que são 7 Espíritos, que há 7 Espíritos, porque a Bíblia fala que há um só Espírito, mas a plenitude do Espírito estava diante dele. Toda a obra do Espírito, todo o ser do Espírito estava nele, do Espírito de Deus. Quando então no livro de Apocalipse traz isso, traz essa revelação, nos fala de plenitude, de completude, nos fala de algo que estava sendo completo. Quando ele fala que envia cartas às 7 igrejas da Ásia, na verdade estas cartas têm muito a ver com todas as igrejas. Nós podemos tirar dali então algumas lições destas igrejas. Se você tiver curiosidade depois, você pode pegar aí na sua casa e ler o que Cristo escreveu para cada igreja. Porque apesar de ter sido o apóstolo João que usou a pena dele ali para escrever, quem trouxe a mensagem foi o Senhor. Foi o próprio Jesus que ditou a mensagem, que falou o que deveria ser escrito e como deveria ser escrito essas cartas e como deveriam ser enviadas. Foi o próprio Cristo que deu instruções a estas igrejas. Então, pela instrução de Cristo a estas igrejas, nós podemos tirar instruções para nós. Você compreende isso? Você entende isso? A carta que nós vamos ler hoje é a 7ª carta. É a carta a Laodiceia. É a última das 7 igrejas da Ásia Menor. A última das 7 igrejas em que foram enviadas as cartas, em que foram escritas estas cartas, é Laodiceia. Por que a última? Porque se você pegar as 7 cartas de Laodiceia, você vai perceber que as 7 cartas das igrejas da Ásia, melhor dizendo, você vai perceber que ela traz algumas aplicações. Ela pode ser aplicada tanto para uma igreja local, uma igreja que nós frequentamos, que nós participamos. Ela pode ser destinada, ela pode ser encaixada na minha vida pessoal como igreja, para eu ver, para eu poder ali analisar aonde eu me encaixo, para eu poder ver ali naquilo que Cristo orientou para a sua igreja, se eu estou seguindo, certo? Se eu estou caindo em alguma falha, se eu estou caindo em algum engano, se eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor, eu posso ver nas instruções de Jesus que Ele dá àquelas igrejas, como eu tenho sido igreja diante dEle, e também elas se encaixam também na igreja, nas eras da igreja. Desde o começo lá com a igreja primitiva, a igreja nos tempos de João, a igreja nos tempos que João escreveu esta carta, este livro de Apocalipse, até os dias de hoje. Se você for um estudioso da Bíblia, você sabe disso. Você sabe que cada era da igreja se encaixa em uma das igrejas em que foram enviadas cartas, ali no Apocalipse. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Então nós entendemos que muitas das características da igreja de Laodiceia pode ser que haja hoje no meio da igreja da nossa geração. Porque nós entendemos pelas profecias bíblicas que o Senhor está voltando. Nós entendemos pelas profecias bíblicas
que tudo já se cumpriu para que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Então nós entendemos que este é o último tempo. E estudando o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, a revelação das últimas coisas. Estudando esse livro, nós podemos ter uma noção dos perigos que nós corremos e das atitudes que nós temos que tomar como igreja. Dentre essa introdução, já com essa introdução agora, eu vou ler para vocês o que Jesus escreve para essa igreja. Tá ok? E nós vamos entrar dentro um pouco desse assunto, nós vamos meditar um pouco no que Cristo escreveu aqui, no que Ele deixou para esta igreja, e vamos fazer um paralelo na época deles, e vamos fazer um paralelo conosco hoje, para nós entendermos os perigos que nós estamos correndo, e como nós devemos nos comportar como igreja. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí na sua mão, ou no seu celular, abre em Apocalipse, no capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3, e eu vou ler a partir do verso 14. Eu coloquei aí na tela para você, se você quiser acompanhar pela tela. Enquanto eu vou lendo, eu vou mudando aqui para você. Começa a dizer assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Em algumas traduções diz assim: rico sou e abastado estou, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta que Jesus escreve para Laodiceia, e tem algumas coisas interessantes que ele coloca aqui nessa carta. Mas antes da gente entrar na carta, deixa eu te contar um pouquinho de Laodiceia, deixa eu falar um pouquinho para você da história de Laodiceia. Laodiceia, ela tinha esse nome porque antes de se chamar Laodiceia, ela se chamava Diápolis, Diápolis. E ela foi dada esse nome a ela, Laodiceia, por causa de Laodice, que era mulher de Antíoco II, né, que também era conhecido como Antíoco II Teus, né, Deus, porque quando ele conquistou aquela região, ele ganhou algumas guerras que eles achavam impossíveis de ser ganho esse homem, e por causa disso ele foi apelidado de um pequeno Deus, ele foi idolatrado ali na sua época. E ele tinha uma esposa, e a esposa dele era Laodice, e por causa dela, ele colocou o nome desta cidade, ele mudou o nome desta cidade para Laodiceia. Não somente o nome desta cidade, mas várias outras cidades também foram colocadas nela o nome de Laodiceia. E por causa disso ela tinha esse nome. Laodiceia, o nome Laodiceia, ela tem um significado que é o julgamento do povo, ou a opinião pública, a opinião do povo. Você já ouviu aquele ditado assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus? Né? Era mais ou menos isso o significado desta cidade. Era o povo que julgava, era o povo que decidia. Essa era a intenção desta cidade. E nós sabemos que esse é um ditado do mundo, mas não é verdade. A voz do povo nem sempre ou quase nunca é a voz de Deus.
Esta cidade era uma cidade muito rica. Era muito rica, por quê? Porque ela ficava numa rota comercial onde todas as cidades próximas tinham que passar por ela. Era uma rota comercial da sua época. E nesta cidade havia nela bancos, né? Era uma cidade que tinha bancos na sua época já. Era uma cidade que trabalhava com uma lã que era chamada lã negra, né? Uma lã preta, uma lã escura, finíssima, né? Brilhante, que eles exportavam desta lã para todo mundo ali da sua época. E também nesta cidade eles fabricavam o pó frígio, que era misturado com óleo. Esse pó era misturado com óleo e ele era usado, era muito famoso, usado como colírio, né? Tanto um colírio para os olhos, como também um remédio muitas vezes para o ouvido. E por causa desse cenário, por causa desta cidade, que era uma cidade que foi honrada pelo governante da época, porque era uma cidade rica pelos bancos que tinha, pelo comércio que tinha, pela indústria têxtil que ela tinha, e também pela medicina avançada que ela tinha. Era uma cidade próspera, era uma cidade avançada para a sua época, e era uma cidade muito rica. Os habitantes de Laodiceia eram tão ricos que por volta de 60 depois de Cristo houve um grande terremoto naquela cidade. Houve um grande terremoto que destruiu praticamente toda a cidade, porque era comum ter terremotos ali naquela região ali. Mas esse terremoto praticamente destruiu a cidade. Quando o imperador veio e ofereceu ajuda para reconstruir, os habitantes de Laodiceia não aceitaram. Eles falaram que eles reconstruiriam a cidade com os seus próprios recursos, e assim o fizeram, porque eles eram pessoas ricas. Era uma cidade que tinha dinheiro, era uma cidade que tinha pessoas poderosas. Nessa cidade também tinha uma particularidade. Ela ficava praticamente ali junto com duas outras cidades. Ficava entre a cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colosso, ela era conhecida porque ela tinha uma água muito gelada. Era uma água muito gelada, né? Muito boa para quem vai tomar, né? Uma água refrescante. Hierápolis, que era outra cidade, ela era conhecida pelo oposto disso. Ela tinha águas termais, águas quentes, que eram tidas, como até hoje, como medicinais, como relaxantes. Porém, Laodiceia, ela tinha uma particularidade. A água de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente. Era uma água morna. Era uma água que não era boa de se beber. Era uma água que, quando se bebia, causava náuseas. E você vê que em tudo isso que tinha de características na cidade, por que eu estou te falando tudo isso? Porque todas essas características da cidade, Jesus usa em sua carta. Jesus usa como exemplo para aqueles que lá estavam, mostrando que, como Jesus já tinha mostrado na visão para João, Jesus estava assim andando no meio da igreja. Jesus estava vendo tudo o que acontecia na igreja, com a igreja e em volta da igreja. Tudo o que acontecia na cidade, tudo o que era envolvido naquela cidade, de mais importante, Jesus usa como exemplo para os membros, para os cristãos ali daquela igreja de Laodiceia. Você vê no começo da carta, se você pegar, você vê Jesus escrevendo assim. Vou voltar um pouco aqui. Jesus escreve assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha só que interessante. No versículo 15, Jesus fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Jesus pega algo que era particular deles, que era uma característica deles,
E Jesus compara a situação daquela igreja, daquele povo de Laodiceia, daquela igreja que estava em Laodiceia, com as águas da cidade. Jesus fala que aquela igreja era uma igreja que não era nem fria e nem quente. Era uma igreja que era morna. E Jesus, ele não estava se agradando disso, porque era uma igreja morna. Tanto é que Jesus diz assim, no versículo 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus não se agradava disso. Jesus, ele não gosta daqueles que ficam em cima do muro. Jesus não tem prazer daquele que fica em cima do muro. Diz a história que o tempo em que João escreveu essa carta, que essa carta foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, foi ali por volta do ano 90. Que era liberado e não precisava prestar esse culto, ele era tirado, ele não era necessário prestar, que era o povo judeu. O judeu não precisava prestar esse culto ao imperador, porque era um povo monoteísta, um povo que tinha apenas um Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o Deus de Israel. E por causa disso eles foram liberados, eles não tinham a obrigação de prestar esse culto ao imperador. Porém, a igreja de Cristo, ela começou no seu princípio com judeus que estavam espalhados pelo mundo, aonde iam se pregavam e muitos deles aceitavam. Mas como a palavra do evangelho, ela foi se propagando também entre os gentios, principalmente com o apóstolo Paulo e com os seus discípulos, os gentios começaram a se converter ao cristianismo, começaram a se converter e começaram a ser a maioria dentro das igrejas. Quando os cristãos gentios passam a ser maioria dentro das igrejas cristãs, o imperador faz o quê? Ele entende que agora aquele povo ali não é o povo judeu, já é um povo cristão, um povo diferente, e também começa a obrigar o povo cristão a prestar culto ao imperador. Algumas fontes, a história não é muito bem clara quanto a isso, algumas fontes dizem que houve até uma certa perseguição para que a igreja prestasse esse culto ao imperador. Outros dizem que não chegou a ter uma perseguição mais avulsa, uma perseguição mais grandiosa contra a igreja, porém, era deixar de prestar o culto como imperador, era uma desobediência que muitos não queriam praticar. O que acontece então? Nós começamos a entender que na época então de Laodiceia, havia então um grande conflito na cabeça dos irmãos. Porque o imperador estava exigindo um culto deles. E a Bíblia é clara que nós não podemos cultuar a homens, nem a outros deuses. O cristão, ele cultua somente ao Deus verdadeiro. Ele cultua Jesus Cristo, que é Deus. Ele cultua o Espírito Santo de Deus. Porque os três são um. E por isso nós adoramos a Deus. Por isso nós adoramos a Jesus e o Espírito Santo. Mas nós não adoramos outros deuses, nós não nos prostramos diante de outros deuses. Mas você para pensar a cidade de Laodiceia com a sua
vamos dizer assim, nobreza, o seu povo rico, os seus homens abastados, os seus homens ricos, muitas vezes favorecidos pelo governo, muitas vezes favorecidos pelo império. Agora vem uma ordem do império que eles deveriam obrigatoriamente adorar o imperador. Certamente muitos deles, para preservar-se de perseguição, para preservar-se de tribulação, certamente começaram a prestar esse culto também ao imperador. E aqui nós começamos a entender o que Jesus estava dizendo para eles, que eles eram mornos, porque ao mesmo tempo que eles adoravam a Cristo, ao mesmo tempo que eles se aqueciam pelo Espírito Santo, eles se esfriavam pela legalidade, eles se esfriavam para que não perdessem os seus benefícios. Eles aceitavam essa comunhão com o mundo, eles aceitavam essa comunhão com o império, a parte errada, a parte errônea do império que impunha a eles uma adoração a um homem, e eles aceitavam isso como se fosse algo normal. E Jesus, ele não se agrada disso. No livro de Tiago, deixa eu procurar aqui para você no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, no verso 7, no 6, vou começar do 6, diz assim, olha só algumas coisas interessantes da palavra de Deus. Tiago diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem inconstante, o homem de ânimo dobre? É aquele que hoje ele está aqui chorando aos pés do Senhor e amanhã ele está negando toda a palavra do Senhor. Ele está se prostrando diante de outros deuses. É aquele que hoje ele vem aqui, procura na palavra de Deus auxílio para a sua vida e amanhã ele vai procurar numa mesa de demônios, numa mesa ocultista, vai procurar no meio da feitiçaria, vai procurar no meio do engano, algo para satisfazer a sua vida. É aquele que hoje ele vem aqui e ele segue a palavra de Deus, mas amanhã ele deixa essa palavra e começa a seguir ensinamentos de outros homens. Começa a seguir ensinamento de outras religiões, começa a seguir ensinamentos de outras pessoas, começa a andar com outros deuses. Seria a mesma coisa daquele que diz assim, todos os caminhos me levam para Deus, todos os caminhos nos levam para Deus, o que é uma mentira, porque a Bíblia diz que somente um caminho te leva para Deus, que é Jesus Cristo. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, todas as religiões nos levam até Deus. É mentira, porque a Bíblia diz que há somente um caminho que te leva até Deus, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, através de Maomé, você não vai até Deus. Através de Buda, você não vai até Deus. Através dos ensinamentos de Allan Kardec, você não vai até Deus. Através dos ensinamentos da Seishonoye, você não vai até Deus. Você só pode chegar até Deus através de Jesus Cristo. Da mesma forma também, se você acha que você chega até Deus através de uma denominação cristã, através de uma igreja de 4 paredes, através de um templo, você está enganado também, porque um templo não é capaz de te levar até Deus. O único que pode te levar até Deus é Jesus Cristo. E para que Jesus te leve até Deus, você tem que estar nele. É isso que nós ensinamos aqui, que nós somos igreja de Cristo. E a igreja, ela não é simplesmente algo que pertence a Cristo, mas ela é algo que está nele. Nós somos parte dele. E por isso nós podemos chegar até o Pai como Cristo se achega diante do Pai, pelo caminho que Ele abriu para nós.
Você consegue então compreender isso? O homem inconstante, aquele que é de ânimo dobre, nós lemos aqui em Tiago que tal homem não receberá nada do Senhor. Vou colocar de novo aqui, Tiago 1,7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que é inconstante, aquele que tem coração dobre, aquele que hoje ele quer seguir a Deus, mas amanhã ele quer seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias convicções, ele é de coração dobre, ele é de pensamento dobre. Nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento também, lá no livro de 1 Reis, deixa eu achar aqui, 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21. Nessa época que nós vamos ler aqui, o profeta Elias era profeta do Senhor, e Acabe era rei de Israel, a mulher de Acabe era Jezabel, e Jezabel ela trouxe os deuses como Baal, para ser adorado entre o povo de Israel. Ela trouxe os deuses dos filisteus para serem adorados entre o povo de Israel. E muitos de Israel começaram a adorar esses deuses. Então Deus levanta Elias. Elias se levanta como uma voz profética naquele tempo. E depois dele fazer algumas coisas, depois de ele andar por alguns caminhos, Deus o traz de volta diante de Acabe, e ele lança um desafio para Acabe, que era o desafio de tanto ele quanto os profetas de Baal, cada um se levantaria um altar ao seu Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus de Israel. E você sabe que o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele responde com fogo. Mas quando Elias chega diante da nação, que ele lança o desafio, é esse versículo que eu vou ler com vocês agora, 1 Reis 18, 21. Elias chega para o povo de Israel, e Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias então chega e questiona o povo, porque Deus, ele era a voz profética, ele era a voz que Deus estava usando, e ele questiona o povo de Israel. Porque Israel começou a adorar a Baal, adorava o Deus de Israel e ao mesmo tempo adorava a Baal. Cocheava entre dois pensamentos, ao mesmo tempo andava com Deus e não andava com Deus, andava com Baal. E isso é impossível, meu irmão. Isso é somente no pensamento humano que pode acontecer, porque biblicamente, no pensamento de Deus, isso jamais acontece. É impossível você andar com uma mão dada a Deus e a outra mão dada ao mundo. A Bíblia nos fala assim que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É impossível você andar de mão dada com Deus e a outra mão você dar ao diabo, ao inimigo. É impossível você dar a mão a Jesus Cristo e a outra mão você dar a Maomé, você dar a Kardec, você dar a qualquer outro que prega outra coisa que não seja aquilo que ele ensinou. É impossível isso acontecer. Jesus, ele tem algo, Cristo, ele tem algo que ele quer nós por completo a ele. O Espírito Santo que ele deixou para nós, que habita em nós, ele tem uma particularidade que a Bíblia nos fala, que ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. A Bíblia nos fala que ele tem ciúmes de nós. Ele não te divide com ninguém. Deus, ele quer que você se entregue totalmente a ele, que você confie totalmente nele. Até porque é mentira aquele que diz que confia em Deus, mas daqui a pouco está procurando um outro caminho que não seja Deus. É impossível aquele que diz hoje aqui que aceita Jesus Cristo, que confia os seus caminhos a Ele, que entrega a sua vida a Ele, amanhã está procurando através de um trabalho de macumba algo para satisfazer a sua vida, porque se assim o faz, é porque não confiou em Jesus Cristo, é porque a sua confiança nele
não é verdadeira, porque se realmente você confiar nele, você deixa tudo nas mãos dele, e você crê que ele é por você, independente do que aconteça na sua vida. Você entregou a sua vida a ele, você sabe que ele está cuidando de você. Você não precisa procurar outro caminho, você não precisa procurar outra coisa, você não precisa procurar outra saída, você não precisa procurar outro Deus. Você consegue compreender isso? Aquele povo então de Laodiceia, voltando à igreja de Laodiceia, eles eram mornos. Eles eram mornos, por quê? Porque ao mesmo tempo que eles adoravam ao Senhor, ao mesmo tempo, eles adoravam outros deuses. Jesus continua falando assim para eles. Jesus continua falando assim. E porque és morno, não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma coisa que eu acho interessante no texto, é que Jesus ele fala assim, ó, e porque és morno, não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por uma analogia bíblica, talvez você fale assim, não, o bom é você ser quente, porque ser quente tem a ver com purificação, com fogo, com purificação. O Espírito que nos batiza com Espírito e com fogo, o fogo ele nos purifica. Normalmente nós tendemos a dizer isso, mas então por que Jesus fala assim, ó, quem deras fores frio ou quente? Jesus fala que era melhor então ser frio do que ser morno. Porque aquele que é frio, aquele que não acredita ou aquele que segue outro caminho, ele ainda pode vir a acreditar, ele ainda pode vir a conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Ele não está sendo enganado, ele não está mentindo para si mesmo. Quando ele conhece a Jesus Cristo, ele se entrega a Jesus Cristo. O problema do morno é diferente, porque o morno ele acha que está quente, mas não está. O problema do morno é que ele acha que está servindo a Cristo, mas não está. O problema do morno é que ele acha que está andando com o Senhor, mas não está. Então é melhor que seja frio, que sabe que está longe, porque sabendo que está longe, o Senhor pode alcançá-lo, do que ser morno. O Senhor pode aquecê-lo, do que ser morno e achar que está tudo bem. Você vê isso na vida de Jesus Cristo, quando Ele andou aqui na terra. Aqueles que eram desprezados, aqueles que a sociedade desprezava, as prostitutas, os ladrões, aqueles que a sociedade não tinha como nada, eles se apegaram a Jesus, Jesus ceou com eles, Jesus participou de jantares, Jesus andou com uma mulher, abençoou uma mulher adúltera, Jesus jantou na casa de Zaqueu, Jesus andou com Simão, Jesus andou com tanta gente, Jesus permitiu que uma mulher adulta lavasse os seus pés, e muitos deles foram abençoados, curados e salvos pelo Senhor, porque eles entendiam que eles precisavam dele. Mas aqueles religiosos da época, que achavam que estavam com Deus, que agradavam a Deus, mas nós sabemos, pela forma com que Jesus tratou com eles, que eles não agradavam, eles não tinham esse senso, eles achavam que eles não precisavam de Jesus, pelo contrário, eles perseguiam a Jesus Cristo, porque Jesus não se encaixava a eles. Veja o perigo então daquele que é morno. É melhor que seja frio, porque o frio sabe que ele está longe. A pessoa que sabe que está perdida, longe dos caminhos do Senhor, tem tanta gente aí que ela está andando por um caminho errado, mas ela sabe que o caminho certo é o caminho de Deus. Ela sabe que ela precisa se consertar, ela sabe que ela precisa ir para Jesus, ela sabe que ela precisa se converter. E esse é muito melhor, é muito mais fácil do que aquele que está dentro de uma religiosidade, achando que agrada a Deus, achando que está nos caminhos do Senhor, mas quando na verdade não o agrada. Mas como é possível alguém achar que está no caminho do Senhor e não agradá-lo? É possível como aconteceu com Laodiceia, quando eles se envolveram com as coisas desse mundo. Quando eles se envolveram e se deixaram levar
pelas ofertas desse mundo, pelas riquezas desse mundo, pelas comodidades desse mundo, pela sabedoria e ciência desse mundo. Veja o que Jesus fala na sequência para eles. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Você vê que mais uma vez Jesus usa a linguagem que eles estavam acostumados no seu dia a dia. Jesus fala assim, vocês dizem assim, rico sou e abastado estou e não tenho falta de nada. Rico sou e enriquecido estou e não tenho falta de nada. Mas não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu. Porque eles tinham bens, eles estavam numa cidade privilegiada, eles estavam numa cidade rica, eles estavam numa cidade próspera, eles estavam, lembra comigo, na cidade dos bancos, eles estavam na cidade da medicina, do colírio que era exportado para todo mundo, eles estavam na cidade das vestes finas, da lã negra, a lã que era exportada para todo mundo, eles estavam numa rota comercial, onde as pessoas passavam por lá, e as pessoas deixavam as suas riquezas ali, e por causa disso eles olhavam para a vida deles, e essa prosperidade financeira, essa questão de dinheiro que eles tinham, essa prosperidade financeira, material que eles tinham, e eles olhavam e falavam assim, rico sou e abastado estou e não tenho falta de nada. E esse é o perigo de quando nós colocamos o material, as coisas materiais, como se fossem tudo na nossa vida. Mais uma vez eu vou citar o versículo que eu falei na terça-feira passada com você, para que você escrevesse e lesse ele todos os dias, para que você decorasse ele, que é o versículo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Eu vou colocar aqui para você, 1 Coríntios capítulo 15 e verso 19. Diz assim, se esperamos em Deus, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há um perigo para a igreja, sabe qual é o perigo para a igreja? O perigo para a igreja é ela pensar que quando as coisas estão bem aqui nessa terra, tudo automaticamente está bem com Deus. É ela pensar que quando o seu salário está alto aqui na terra, quando ela tem casa boa, quando ela tem carro bom, quando ela tem dinheiro para pagar as suas contas, quando ela tem dinheiro para passear, para viajar, quer dizer então que Deus está abençoando a vida dela, e assim sendo, tudo está bom para com Deus. E esse foi o erro que caiu em Laodiceia, porque eles estavam com uma vida próspera, porque era uma igreja rica, porque era uma igreja abastada, eles acharam que tudo estava bem com Deus, não precisava eles mudarem nada, não precisava eles se consertarem em nada, não precisarem eles analisarem nada, eles podiam seguir da forma com que eles estavam, porque estava tudo certo, afinal, eles estavam sendo abastados. Mas Jesus olhando para eles, Jesus falando com eles, quando Jesus olha para a situação, presta atenção numa coisa, Jesus olha e fala assim, você diz rico sou e abastado estou. Ou seja, eles se viam ricos, eles se viam abastados, porque eles diziam isso. Mas Jesus olhava para eles e falava assim, mas vocês não sabem que vocês são pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Olha a situação diante de Deus daquela igreja. Olha a situação diante de Jesus daquela igreja, como que Jesus, o Cristo, olhava para Laodiceia e via aquela igreja. A igreja que colocou os bens materiais acima das coisas espirituais. A igreja que colocou as regalias desta vida acima das coisas espirituais.
E a consequência disso é que diante de Deus, Deus quando olhava para eles, você já parou para pensar? Você olhar para alguém e no seu coração você olhar para alguém e falar assim, oh, nossa, aquele camarada ali é pobre, desgraçado, cego e nu. Você já imaginou essa cena na sua cabeça? Você já imaginou vendo alguém? Imagine alguém com essas características aí na sua mente agora. Alguém pobre, desgraçado, cego e nu. Coitado. Jesus olhava para aquela igreja e Jesus tinha pena daquela igreja. Jesus olhava para aquela igreja como talvez eu e você passamos na rua e olhamos para um mendigo muitas vezes que está acometido de algum mal, muitas vezes que está se jogado lá numa sarjeta, embriagado, sujo, às vezes até com feridas expostas, e nós olhamos para ele e nós falamos, coitado, olha só, coisa aconteceu com esse homem, olha só a situação que ele está. Muitas vezes até conhecemos, mas olha só como veio parar aqui, olha só o que aconteceu com ele, olha só como ele está aí abandonado, olha que desgraça aconteceu na vida dele, como que isso foi acontecer, nem roupa ele tem para se vestir direito, olha como ele está sujo. Era essa forma que Jesus olhava para essa igreja. Jesus olhava para ela e falava assim, como que essa igreja que se acha tanta coisa, mas eu olho para ela, eu vejo ela pobre, eu vejo ela miserável, eu vejo ela nua. Eles se gabavam da sua lã, eles se gabavam do seu colírio, do seu dinheiro, dos seus bancos, mas isso diante de Jesus Cristo não queria dizer nada. Jesus então dá um conselho para eles, presta atenção no conselho de Jesus. O conselho que Jesus dá a eles. Jesus diz assim, vou colocar aqui de novo. Olha só no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só o que Jesus diz para eles, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, um pouco antes aí de Apocalipse, 1 Pedro no capítulo 1 no verso 7, 1 Pedro capítulo 1 no verso 7 diz assim, vamos ler começar do 6, olha só, 1 Pedro 1, 6, ó. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um tempo, por um pouco contristado com várias tentações. Olha só o que fala aqui no 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se age em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que Jesus estava falando para eles? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Jesus estava falando que Jesus tinha riquezas para eles, que Jesus queria tomar uma aguinha aqui que ninguém é de ferro, né, irmão? Que Jesus queria que eles comprassem água não, né, irmão? Perdão. Que Jesus queria que eles comprassem ouro dele. E o apóstolo Pedro, algumas cartas atrás, ele escreve que as nossas provações geram em nós, nos faz melhores do que o ouro refinado no fogo. O que Jesus estava falando para eles? Jesus estava falando assim, vocês estão preocupados com as riquezas, vocês estão preocupados com as honras do rei, com as honras do império, vocês estão preocupados com as coisas aqui dessa terra, com as riquezas aqui dessa terra, mas vocês deveriam se preocupar com as riquezas que eu tenho para dar a vocês, mesmo que, para que vocês tenham da minha riqueza, Jesus falando, para que vocês recebam daquilo que Cristo tinha para dar para eles, eles padecessem por tentações, padecessem
por provações, fossem por algum tempo contristados, estivessem tristes, passassem por tribulação por algum tempo. Quando João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, todas as igrejas da Ásia estavam passando por essa tribulação, por esse tempo onde o imperador exigia o culto. E você vê de igrejas que eram perseguidas porque não se dobravam a isso, como a igreja de Esmirna. Era uma das 7 igrejas da Ásia, que ela foi perseguida, era a segunda igreja que foi mandada a carta, e ela foi perseguida, era uma igreja que teve muitos sofrimentos. Porém, Jesus, quando olhou para ela, escreveu para ela assim, ó: você diz que é pobre, mas você é rica. Porque para Jesus, aquela igreja que era perseguida por amor do nome de Jesus Cristo, por que ela era perseguida? Porque ela não negou, porque ela não se casou com esse mundo, ela não aceitou as coisas simplesmente por bens aqui dessa terra, ela se manteve pura, e essa pureza, essa santidade diante de Cristo é como ouro, Jesus também diz assim para eles: aconselho-te também, Jesus continuando, que te vistas com vestes brancas. Porque aquelas vestes que eles vendiam, aquela lã negra que trazia dinheiro para eles, não podia fazer com que eles entrassem diante de Deus, no reino de Deus. Porque para nós entrarmos, nós conhecemos pela doutrina bíblica, na salvação diante de Deus, para nós alcançarmos aquilo que Cristo tem para nós, as nossas vestes têm que estar brancas. Então a nossa preocupação não é com a nossa veste exterior, não é com a marca da camisa que nós usamos, com a marca da calça que nós usamos, com a marca do vestido que a mulher usa, não é com a cor do cabelo dela, não é com a marca do seu óculos, tampouco do seu óculos de sol, nem do seu relógio. A roupa que nós devemos nos preocupar é a roupa que nos garantirá uma entrada no céu, que são roupas brancas, alvas como a neve, lavadas no sangue do Cordeiro. Porque somente com roupas limpas, puras, é só quando nós nos preocuparmos com pureza, quando nós preocuparmos com santidade, quando as nossas vidas forem santas e santificadas nele, é que as nossas roupas estarão brancas, mas não essas roupas externas, nossas roupas espirituais. Porque Deus, quando Ele te olha, Ele não olha para essa roupa, porque Jesus, quando olhou para aquela igreja, Ele não olhou para a lã negra. Jesus olhou e viu que eles estavam sem uma veste espiritual, eles estavam nus. E Jesus fala: eu aconselho que te vistas da roupa que eu te dou. E Jesus fala mais para eles assim, ó, e mais, aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Mas o colírio que Jesus estava oferecendo para eles, não era o colírio feito lá pelos homens, pelos médicos da época, não era lá feito pelo pó frígio, não era aquele colírio que eles vendiam e exportavam, não. Era o colírio da palavra de Deus, para que as escamas dos olhos dele caíssem. Era o colírio do Espírito Santo, para que eles tivessem entendimento da palavra do Senhor e compreendessem os caminhos do Senhor. Eram os olhos espirituais dele que necessitavam ser abertos. Eles precisavam ver, mas não ver como o homem vê, mas ver como Cristo estava vendo eles. Você já se preocupou como Deus te vê? Você já se preocupou de como Cristo olha para você? Quando Cristo olha para você, o que Ele tem visto? Ele tem visto somente um homem que se esconde através de uma lã negra, atrás de uma lã negra, um homem que se esconde através de uma marca de roupa, ou de um carro bonito, ou de uma casa bonita, um homem que se esconde através de algo que ele tem, talvez ali tratado o seu corpo, tratado os seus olhos, a sua saúde. Você se esconde através de uma saúde. Hoje nós vemos um mundo que bate palmas, um mundo que se idolatra pela beleza, pela cultura do corpo perfeito, né?
Nós vemos nas cidades aí, o que nós mais encontramos hoje são academias, onde pessoas realmente idolatram o seu próprio corpo. Será que quando ele olha para você, ele vê um homem escondido somente atrás de dinheiro, de finanças? Ou ele tem visto algo espiritual na sua vida? Ele tem percebido que você não está preocupado somente com as coisas aqui dessa terra. Porque se nós esperamos em Cristo somente para esta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Será que ele tem visto em você um homem que tem se vestido de vestes brancas? Será que ele tem visto em você um homem ou uma mulher que não teme a perseguição, que não teme a provação, que não teme a tentação, a falta muitas vezes de muitas coisas, por amor do nome de Jesus? Será que ele olha para você e ele vê que você é alguém que vê com os olhos espirituais, que não se esconde nas coisas dessa carne, que não está casado com as coisas desse mundo? Ou será que ele olha para você, porque esse é o grande perigo desta geração, desta igreja? Ele olha para mim e olha para você. Esse é o grande perigo, é ele olhar para nós e ver-nos simplesmente buscando as coisas aqui dessa terra. Olha só Laodiceia, que ponto chegou. Chegou ao ponto de ser uma igreja onde Jesus estava batendo na porta para que as pessoas o escutassem, para que ele pudesse entrar. Esse versículo que eu costumo falar que é um versículo bonito de se falar isoladamente, que é Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e ele comigo. É um versículo bonito que nós evangelizamos, que nós falamos para as pessoas, mas o contexto dele é feio, porque é um versículo onde a igreja coloca Jesus para o lado de fora da casa, da igreja, e Jesus está batendo na porta, desesperado, esperando que alguém o ouça, para que possa abrir a porta, para que ele possa entrar, para que ele possa cear, para que ele possa ter comunhão com você. Esse é o nosso tempo. Jesus está esperando pessoas que escutem o chamado dele nesse tempo, que deixem as coisas, os prazeres desse mundo em segundo plano, que deixem as coisas desse mundo em segundo plano, que não se intimidem em muitas vezes até mesmo a serem perseguidos, que não se intimidem muitas vezes pela perseguição, que não deixem a santidade, que não deixem de olhar com os olhos de Deus, com os olhos espirituais as coisas aqui dessa terra, situações aqui dessa terra, e abram a porta para ele, e tenham comunhão com ele, porque essa é a promessa para aqueles que nesse tempo abrirem a porta para ele. Ele promete que ele vai entrar, cear com ele e ele contigo, ou seja, haverá uma relação de comunhão entre você e Cristo. Esse é o tempo da igreja ter comunhão com Jesus Cristo. Você que está escutando o chamado de Jesus, batendo a porta, querendo entrar, você que tem visto aí uma igreja que por muitos anos, ela de uma certa forma se corrompeu ao dinheiro, se vendeu ao dinheiro, assim como Laodiceia se vendeu aos bens dessa terra, mas hoje você sente no seu coração, Cristo batendo, querendo entrar, falando para você, eu quero entrar. Não é isso, eu tenho vestes brancas para você, eu tenho um colírio para que você enxergue melhor, para que você veja, eu tenho roupas brancas, eu tenho um ouro puro para você, para te enriquecer. Se você está escutando Cristo bater a porta, esse é o tempo de você ter comunhão com ele, de você abrir a porta. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida e tenha comunhão com Jesus Cristo. Ele quer entrar na sua vida, ele quer cear com você e você com ele, ele quer ter um relacionamento com você. É esse o tempo de nós termos relacionamento com Cristo, mas para isso nós devemos ouvir a voz dele. Sabe qual é o tempo que nós estamos? É o tempo de nós darmos ouvidos a Jesus Cristo. Passou o tempo que nós ouvimos o mundo, os bens, as coisas, de nós olharmos para os bens desse mundo, dessa terra. Irmão, esse tempo passou. A igreja hoje ela pede, a igreja que nós estamos hoje ela clama pela voz do nosso Senhor, pela voz de Jesus Cristo,
Porque Ele vem e Ele está chamando, Ele está gritando, Ele está batendo, e nós vamos abrir a porta do nosso coração, e Ele vai entrar na nossa vida, Ele vai entrar na nossa igreja, Ele vai entrar naqueles que tiverem a sensibilidade, que não se venderam para os bens desse mundo, que não se venderam para os luxos desse mundo, para o reconhecimento do homem, que não se venderam para as coisas dessa terra. Ele vai entrar, Ele vai cear, e Ele vai ter intimidade, Ele vai ter comunhão com o nosso Senhor. Jesus Cristo vai ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão com você, mas para isso, nós devemos buscar Ele em primeiro lugar, ter Ele em primeiro na nossa vida. Analisa a sua vida, onde Cristo está na sua vida. Jesus está na frente do seu trabalho, Jesus está na frente da sua família, Jesus está na frente da sua beleza, Jesus está na frente do seu sucesso, Jesus está na frente da sua fama. Aonde está Jesus na sua vida? Se você dar ouvidos a Ele, abrir a porta para Ele, colocar Ele à mesa num lugar de honra na sua vida, você vai ter intimidade com Ele. E Ele deixa uma promessa para aqueles que assim o fizerem. E a promessa que Ele disse, para mim, é uma das mais bonitas da Bíblia. Porque Ele diz assim: Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa maravilhosa que Ele faz. Ele fala assim, assim como o Pai me concedeu que eu me assentasse no trono dele, assim eu permitirei que vocês se assentem no meu trono comigo. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: o Pai me concedeu que eu me assentasse no trono dele com ele, porque os dois são um, eles se fizeram um, os dois são apenas um. É por isso que Cristo e o Pai estão sentados no mesmo trono. E Ele diz assim: eu concederei que vocês se assentem comigo no meu trono. Que aí Ele está falando que então Ele está nos fazendo um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, assim também Ele está nos fazendo um com Deus. Olha que promessa maravilhosa. Assim como Ele vai reinar sobre as nações, nós reinaremos com Ele. Olha que promessa maravilhosa que Ele faz para aquele que vencer, para aquele que escutar Ele batendo a porta, escutar Ele chamar, abrir a porta a Ele, sentar-se e colocar a Ele num lugar de honra na mesa, cear com Ele e Ele contigo. A este reinará com Cristo, será um com Ele e Ele com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você guarde essa palavra, esse ensinamento no seu coração. E que nesse tempo, que muitos dizem, é Laodiceia, é o tempo da igreja fria, é o tempo da igreja morna, é o tempo da igreja corrompida. Irmãos, pode até ser, mas esse também é o tempo daqueles que vão abrir a porta para o Senhor e ter intimidade com Ele. Você decide. Você decide de que igreja você participa. Você escolhe a igreja que você é. Você é a igreja cega, pobre, nua e desgraçada? Ou você é a igreja que se assentou à mesa com Cristo para ter intimidade com Ele, para se fazer um com Ele? A escolha é sua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.